Então, pessoal, o conteúdo que ficou para a gente estar estudando hoje foram esses dois descritores aqui, ó, D27 e D36. Semana passada a gente começou com o D27, certo? Assim, se por acaso eu quisesse parar só com o que foi ensinado, já estava beleza, porque eu ensinei para vocês como é que a gente resolve raiz quadrada aproximada. Porém, como eu tenho outras maneiras de resolver, pode ser que vocês considerem uma dessas outras duas maneiras mais fácil, certo? Então, vou dar aí um leque de possibilidades para vocês. Aí, visto que eu já ensinei como é que faz, aí eu pensei o seguinte: ao invés da gente continuar com o D27, primeiro a gente vai dar uma explanada aqui no D36, até porque eu acredito que o D36 não tenha segredo algum, né? Não tem segredo o D36. O que que diz o D36, ó? Resolver problema envolvendo informações apresentadas em gráficos e ou tabelas, aliás, em tabelas e ou gráficos. O que quer dizer isso? Ou você tem uma tabela, ou você tem um gráfico, ou você tem tabela e gráfico na mesma questão. E aí, baseado no que ele mostra, ele vai lhe fazer uma pergunta. Então não tem segredo, você vai lá no gráfico, dependendo da pergunta, e é só responder. Por exemplo, falando em questão de tabela, digamos assim, ele mostra a tabela de um campeonato. Vou utilizar o futebol, que é o esporte mais assistido. Tem a tabela do Campeonato Brasileiro, com os 20 clubes. Aí lá ele mostra a quantidade de gols marcados, a quantidade de gols sofridos. Aí ele pergunta, por exemplo, o Atlético Paranaense, qual o saldo de gols dele, considerando as 10 primeiras rodadas? Então, aí ele vai mostrar a tabela da 10ª rodada. Ele quer saber o saldo de gols do Atlético Paranaense. O que é o saldo de gols? Número de gols marcados menos os gols sofridos. Então você vai pegar na coluna os gols marcados e vai subtrair os gols sofridos. E aí você vai encontrar a quantidade do saldo de gols. Aí tem lá na opção essa quantidade. Então não tem segredo. Se for um gráfico, por exemplo, ele pode usar vários tipos de gráfico. As informações vão estar nos gráficos. Ele vai perguntar alguma coisa sobre essas informações. Então é só ir no gráfico, fazer a leitura do gráfico e encontrar a resposta, certo? Então, como é uma coisa bem simples e rápida, a gente vai começar por esse, porque para continuar o D27 vai ser uma coisa mais, digamos assim, um pouco mais demorado, e aí eu prefiro finalizar a aula com ele, certo? Com o D27. E aí vai ser nesse momento que eu vou cobrar de vocês o exercíciozinho que eu deixei na última aula, certo? Que é raiz de 50, né? Então, como eu tenho aqui o D36 e acredito eu que seja bem simples, não tem nem o que mostrar de conteúdo, é mais a questão de eu estar explicando, mostrando para vocês realmente na prática como é que a gente faz para resolver essas questões, certo? Então eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, para a gente ter uma ideia. Ó, na turma do Ricardo, os alunos construíram um pictograma com os dados relativos ao instrumento musical que gostariam de aprender a tocar. Cada aluno escolheu apenas um instrumento musical. Aí ele quer saber, ó, a diferença entre a maior e a menor intenção de aprender a tocar o instrumento musical é. Ele falou bem aqui, ó, pictograma. Para quem não sabe o que é, eu até coloquei aqui, ó, uma observaçãozinha. Pictogramas são representações de objetos e conceitos traduzidos em uma forma gráfica, extremamente simplificada, mas sem perder o significado essencial do que se está apresentando. Ou seja, nada mais é do que uma simples tabela com os dados referentes ao que está sendo dito.
Aqui foi dito que os alunos tinham interesse de aprender algum instrumento musical. Tá aqui os instrumentos, ó. Flauta, harpa, piano, violino, guitarra. E as quantidades, ó, dos alunos que escolheram esses instrumentos. Só que bem aqui tem uma pequena legenda, que quer dizer o quê, ó? A bolinha, quando ela é fechada, é igual a 2 alunos, certo? Então, a bolinha completa, 2 alunos. A gente vê que aqui, ó, tem só uma parte da bolinha. Que parte é essa? Metade. Então, Um se é aluno. metade da bola, exatamente. E a bolinha é 2, então essa metade aqui vai valer 1. Pronto, essa aqui foi a primeira leitura que eu fiz da minha tabela. Aí ele pergunta o que agora? Diferença entre a maior e a menor intenção de aprender a tocar um instrumento musical. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já falei o que é diferença. Ah, professor, é quando não é igual. Não. Diferença, pessoal, quando a gente fala de matemática, é, é diferente, ó, entendo, é diferente eu falar assim, ó, diferença e diferente. São duas coisas que eu posso considerar diferente, certo? Quando eu falo a palavra diferença, eu estou falando de subtração. Quando eu falar em algum contexto diferente, é isso aqui, ó, é que não é igual, tá? Diferente não é igual. Diferença, subtração. Então, a diferença, ou seja, a subtração do maior e o menor. A menor quantidade, no caso. Qual é a maior quantidade aqui, visualmente? Da guitarra. Guitarra, porque tem mais, né? Ó. Como cada bolinha vale 2, eu vou aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, e aqui só é metade. Então, 11. Como é a diferença? Menos. E a menor intenção? Qual é a menor? Harpa. Aqui, Harpa. só Ó, tem um. só é 1. Então, 11 menos 1. 10. Resposta. Marcar com X que é melhor. Entender. Então, qual é o segredo? Não tem segredo. É só análise. Certo? E não se assustem, porque não vai ter gráfico fora do comum, não. Certo? São gráficos simples. Às vezes a gente se depara com alguns gráficos, a gente fica assim, assustado. Mas a gente não vai cobrar esse tipo de gráfico de vocês. Certo? São gráficos e tabelas mais simples. Ó, questão 2. A tabela indica os quilogramas de papel que os alunos do nono ano da escola ETI Maria Dias de Beapina recolheram para ser reciclado. Eu não sei se algum professor de vocês já falou, mas o que era CSTI agora virou ETI. Antes era Colégio Sobralense de Tempo Integral, agora é Escola de Tempo Integral. Né? O nome da escola é isso aqui agora. Então, beleza. Então, a gente tem aqui ó, a quantidade. Ó, os alunos do nono A, B, C, D e as quantidades de papel em quilos. Então, aqui seriam 100 quilos, 150 quilos, 125 quilos, 175 quilos. Julião leu a informação de que se segue e pensou, aliás, a informação que se segue e pensou na quantidade de papel recolhida pelos alunos do nono ano da sua escola, como consta na tabela acima. Pronto, então isso aqui foram os dados que o Julião teve acesso. Aí a pergunta,
a quantidade de árvores salvas pelos alunos das turmas do 9º ano da escola de Julião foram. Vejam que eu tenho aqui um gráficozinho, ó, mostrando que se eu juntar 50 quilos de papel, eu vou estar salvando uma árvore. Não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma dessas quantidades e vou dividir por 50. E aí eu encontro a quantidade de árvores em que vão ser salvas. Simples, simples, simples. Somando aqui de cabeça, ó, 100 com 150, 250. 250 mais 125, 375. 375 mais 175, 550, é isso? Me ajudem? Sim. É sim, professor. Pronto. Então vai dar 550. Dividido por 50. Faz isso aqui. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5, sobra 0. 5 dividido, baixo 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, 11 árvores. Simples assim. Certo? Eu acabei não colocando uma de tabela, mas não tem segredo não. Um gráfico, aliás. Por exemplo, digamos que aqui seja um gráfico, ó. Aí aqui, vou botar assim. 10, 15, 20. Janeiro, fevereiro, março. Então, digamos que assim, uma empresa, esse gráfico aqui, ele representa o faturamento em milhões de uma determinada empresa. Então, quer dizer o quê? Ó, que em janeiro ele faturou 10 milhões, em fevereiro 15 milhões, em março 20 milhões. Aí, através disso aqui, pode ser feito várias perguntas. Primeira, qual foi o mês que mais faturou? O mês que menos faturou? Qual a diferença entre o maior faturamento e o menor? Num trimestre, o que é um trimestre? 3 meses. Quanto foi que a empresa faturou? Então, quanto foi que ela faturou nos 3 meses? 20 mais 15 mais 10. Certo? Então, oi? Em um gráfico, eu posso tirar vários questionamentos dele. Certo? E aí vocês vão trabalhar com esse tipo de gráfico, com o gráfico de setores, que é conhecido também como pizza, certo? O estilo do gráfico pode variar, beleza? Quando a gente for resolver algumas atividades em relação a isso, aí a gente tira mais dúvidas. Ó, viu como é rápido? É jogo rápido. E aí eu deixei para vocês aqui, ó, continuando o descritor D27, né? Deixei para vocês isso aí, a raiz quadrada de 50. Eu queria ver como era que estava a percepção de vocês em relação a conseguir resolver da maneira que eu ensinei e até vocês entenderem porque a raiz quadrada de 50 ela tem uma certa particularidade. Estou liberando o chat aqui. Quem quiser não, eu queria que a maioria colocasse aqui a resposta que encontrou. Quem quiser falar no microfone também, sinta-se à vontade. Só Professor, fale um por vez. Diga, Wilson. eu achei esse daí mesmo, 7,07. Beleza. Beleza. Eu achei que não era possível esse resultado. Eu errei alguma coisa. Mas
E aí você encontrou quanto, Gabriela? 7,07. É porque eu fiz 7,1 vezes 7,1, aí deu 50,41, né? Aí já passou. Aí eu fiquei pensando, será mesmo que esse resultado? Tá certo. Beleza. Ismael, entre 7 e 8, mas não satisfaz a minha resposta, isso aí. Pode ser que seja entre 7 e 8, mas não me satisfaz. Eu quero uma resposta mais direta. Bora lá, meu povo. Só 3 pessoas colocaram e... Ah, beleza. Só 3 pessoas colocaram e 2 falaram. Como é que é uma coisa? Bora, meu povo. 7,07. Tô acompanhando o chat, viu? Pedro fica entre 7,07. Não entendi. 7,07. Vocês não estão indo na onda um do outro, não, né? Imagina. Não, professor, É. que é isso? A primeira pessoa botou ali 7,07, aí os outros foram tudinho. Pois é, Rapaz, né? fiz, deu 7,07, professor. Eu também, Eu, professor, Professor, é. tinha eu, vou, coincidência. eu vou começar a pedir, sabe o quê? Que vocês me mandem no meu privado, no WhatsApp. Aí eu Acho quero até ver, né? melhor. Pois é, aí Professor, eu você quero disse ver. que Eita, aí ia complica, pedir filho, aí 3 pessoas para ligar a câmera complica. e mostrar. Verdade. Verdade, né, Gabriela? Não, Julião, mas dá pra tu. Ah, mas eu tinha que parar a minha apresentação. o que, professor? Eu vou bolar É outra só as pessoas estratégia. ligarem a câmera dela. Aí aponta pro caderno. Mas A aí, pessoa tem que assistir. é verdade. Muda Desliga tua aí, câmera Julião, aí, tua Gabi. câmera, muda. Minha Bota câmera? outra. Beleza. Aponta pro caderno aí pra me ver teu cálculo. O meu? Não, o Julião. Ah, tá. Tá aqui, ó. Virei a câmera aqui. Certo? Cadê teus cálculos? Era só o caderno. Pois não é, não precisava mostrar o almoço de hoje. Ah, o almoço só sai. Bora, macho, ligeiro Ele pra gente mostrou. perder tempo. O almoço só sai quando eu boto a frequência, né? Assim, ó, instantâneo. Rapaz, o homem vem pra aula, rapaz, e deixa tudo fechado dentro da mochila. Homem, abre logo esse negócio, macho. Quer ver que não é só ele? Bora, Ismael, aproveitando aí, mostra o teu também, anda. Tô achando não. Tô procurando aqui, tô achando não. Desiste de ti, viu, Julião? Que é Próxima isso? aula, todo mundo com os cadernos abertos, que aí eu posso fazer isso, certo? O meu tá aqui na minha frente, professor. Sempre deixa aqui. Pois, beleza, Alisson. Fica pra próxima, a gente vai fazer isso. Pra gente não perder mais tempo. Bora lá, deixa eu voltar aqui a tela. Pronto. Da maneira que eu ensinei para vocês, eu disse o seguinte, que a gente deve procurar aqui, certo? Raiz quadrada de um número que não é exato, eu devo procurar próximo a ele números que sejam quadrados perfeitos, ou seja, números que tenham raiz quadrada exata. Próximos a ele, um menor e um maior. Então, um menor número do que o 50, que tem raiz quadrada exata, qual é esse número? 49. 49. Pronto, então, raiz quadrada de 49, 7. que é 7. Um maior do que 50 que tem a raiz exata? 64, raiz quadrada 8. 8. Então, 64. E a raiz quadrada de 64 é 8. Beleza. Aí eu já sei que
a raiz quadrada de 50 é entre 7 e 8. Então, vai ser 7, alguma coisa. Certo? Aí, eu disse para vocês aula passada o seguinte, galerinha. Não vai ser cobrado de vocês 2 casas decimais. Só vai ser cobrado uma casa decimal. Dificilmente eu vou cobrar 2, certo? Então, inicialmente, eu só queria que vocês trabalhassem com uma casa decimal. Para quem encontrou 7,07, ótimo, foi além do que eu pedi, certo? Porque vocês fizeram o seguinte, 7,1 passa de 50. E se fizer 7,0, 7,0 é 7. E 7 é a raiz quadrada de quanto? De 49. 49. Pois E é é. exato. Porém, Você pediu só uma casa. eu pedi só uma casa decimal e isso aqui não é um resultado exato. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 50 é aproximadamente 7. Não tem problema. Não acredito que eu fiz essa Não muito tem problema. Aí, não tem problema, né? como eu tô dizendo, não tem problema, é aproximadamente 7. Mas também não tem problema para quem fez mais de uma casa decimal, né? Não tem problema, não. Só que como eu disse que só era uma casa, bastava fazer o 7,0, que é a mesma coisa de 7, né? Vocês só trabalharam mais porque, com certeza, vocês fizeram com 7,01, 7,02, 7,03, e aí o trabalho foi enorme. Não foi? Na verdade, eu fiz só até o 7,1 vezes 7,1, né? Porque o resultado já passou de 50. Pois é. Aí, como passa, não pode ser 7,1. Entendeu? Aí, quem é o número com uma casa decimal menor do que o 7,1? 7,0. E é 7. Então, raiz quadrada de 50 é aproximadamente 7. Não é igual a 7. É aproximadamente. Certo? Beleza? É o certo. Então, bora lá. Seguinte, galerinha. Eu falei para vocês dessa maneira da gente resolver, certo? Mas a gente tem também uma outra forma de estar resolvendo, que é essa daqui, usando essa fórmula. Para calcular a raiz aproximada de um número, devemos utilizar a seguinte fórmula. Raiz quadrada de n é igual a n mais q sobre 2 vezes raiz de q. Em algum lugar que vocês forem pesquisar, pode ser que essa parte de baixo esteja só assim, ó. 2 raiz quadrada de q. Certo? Pode ser que não apareça o sinal. Mas não aparece, tranquilo. Entre um número e um radical, tem sempre uma raiz quadrada. Ou, desculpa, um sinal de multiplicação. É igual 2x, ó. 2x. Aqui tem um sinal de multiplicação entre o 2 e o x. Certo? E aí, quem é esse n? É o número que queremos. Ou seja, raiz quadrada de 50. O número que eu quero é o 50. Então, o n vai ser o 50. Vou já fazer na próxima página. Então, n é o 50. E quem seria o quê? O quadrado perfeito mais próximo de 50. Quem é o quadrado perfeito? É um número que tem raiz quadrada exata. Aqui é a mesma definição que eu mostrei para vocês na aula passada, mas o número quadrado perfeito é o número que tem raiz exata. Só que no caso desse Q, é o que é mais próximo de 50. Então, eu tenho um menor e tenho um maior.
Qual dos dois é o mais próximo de 50? 49, Menor, é isso? 49. 49. Pronto, 49. Então, no lugar do que aqui, o que eu vou usar vai ser o 49. Beleza? Então, bora lá. Ó. Deixa eu fazer o mesmo exemplo do 50 aqui. Quem é que lembra a fórmula? Do quê? Do quê? O que nós estamos estudando? N mais Verdade. Q sobre 2 vezes a raiz quadrada de Raiz N. quadrada Acho que de é isso. Q. Aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele utiliza até igual, mas quando a gente for fazer, a gente não vai usar igual, não, certo? A gente vai usar aproximadamente. Então, eu coloquei aqui raiz de Q, ninguém disse nada. Atenção de vocês, hein? Raiz de N vai ser igual a N mais Q sobre 2 raiz de Q. Não é assim? E tem a multiplicação lá embaixo, né? N mais Q, 2 raiz de Q. Mesma coisa, não tem problema não. Professor, você vai colocar o tio em cima do igual? Sim, sim. Raiz quadrada de 50. Continuando aqui, né, para não escrever de novo, raiz de N. Não, mas vou fazer assim, vou fazer embaixo. Ô, Senhor. Raiz quadrada de 50. Para apagar isso aqui. Pronto. Então, raiz quadrada de 50 vai ser aproximadamente. Quem é o N é o número que eu quero. Então, 50 mais. Quem é o Q? É o quadrado perfeito mais próximo de 50, que a gente viu lá, que era 49. 49 sobre 2 raiz quadrada de Q. Quem é o Q? 49. Isso aqui vai ser aproximadamente 50 mais 49, 99. 99. Sobre 2 vezes. Quanto é a raiz quadrada de 49? 7. 7. 7. Então vai ficar 99 sobre 2 vezes 7, 14. 14. Isso aqui vai ser aproximadamente quanto? 99 dividido por 14. 7,0. Vou botar duas casas decimais nesse caso aqui, para a gente ter uma ideia. Porque assim, ó, quando a gente faz por esse método, que a gente vai fazer a divisão, deixa eu fazer a divisão aqui. Noventa e nove dividido por 14. Vai dar 7, né? 7 vezes 4, 28. Vai 2. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. Sobra 1. Coloca 0, porque 1 não dá para dividir por 14. Coloca vírgula aqui. 10 não dá para dividir por 14. Bota outro 0. Coloca outro 0. Como eu acrescentei dois números aqui, eu acrescento outro 0 aqui, ó. Se eu quisesse parar por aqui, já poderia. Mas aí eu posso fazer 100 dividido por 14, 7. 7 vezes 14, 98. Sobra 2.
Aí ia dar uma dízima não periódica, né? Então, já basta duas casas decimais. Então, não deu o mesmo resultado? Ou 7,0 ou 7,07, se por acaso vocês encontrarem, aliás, vocês forem cobrados por duas casas decimais. Esse método aqui, eu considero ele mais rápido. Porém, para vocês alunos, tem essa dificuldade aqui, ó, que é de memorizar a fórmula. Memorizou, já era. Acabou o segredo. Não tem segredo. Memorizou a fórmula, tchau, benção. Só correr para o abraço. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 15 vai ser aproximadamente. Qual é a fórmula? N mais Q, não é isso? N mais Q. Então, quem é o N? 15. Mais o Q é o quadrado perfeito mais próximo de 15. Ou seja, o número que tem raiz quadrada exata mais próximo de 15. Qual é? O 16? 6. O 9. Eu tenho 9 aqui do outro lado, né? Ó. 9 e 16. Mas quem é mais próximo do 15? O 16? 16. Sobre 2 raiz de 16. Isso aqui vai dar aproximadamente 15 mais 16, 31, sobre raiz. Vamos fazer direto aqui, ó. Raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Vezes 2, 8. 8. 31 dividido por 8 vai dar igual a, aproximadamente 3,87. Fazendo essa divisão aqui. Né? Então, se vocês forem fazer por esse método, pessoal, façam com duas casas decimais. Tranquilo? Então, não tem segredo. O segredo é só a fórmula. Memorizar a fórmula já era. Certo? Aí tem uma coisa, tem um porém. Eu utilizando esse método aqui, pode ocorrer dele dar uma diferença. Como assim, professor? Exemplo, às vezes é o seguinte, ó. Eu encontro uma raiz quadrada, digamos que a raiz quadrada de um determinado número, você faça lá por aquele método, né, o primeiro método, e ele dê aproximadamente 3,5. Certo? 3,5. Beleza. Se você fizer por esse método aqui, pela fórmula, pode ser que ele dê uma diferença por conta de que vai acontecer o seguinte. Pode ser que na hora de fazer essa divisão aqui, ó, aí dê tipo assim, ó, 3,5, 6, 8, 9, 7, 5. E aí, se vocês estiverem fazendo isso na calculadora, pode acontecer dele pegar essa parte aqui todinha e o 5 arredondar para 6. E aí pode ser que ele encontre 3,6. Certo? Pode ser que aconteça isso. Mas também é aproximadamente. A raiz de 15 não é igual a 3,87, é aproximadamente. Certo? Então, se eu tivesse encontrado aqui, por exemplo, 3,88, é aproximadamente, não tem problema nenhum.
Só que lá nas opções pode ser que tenha 3,87, 4,87, 5,87, 2,87, por exemplo. As opções vão ser desse jeito aqui. Não vai ser mais próximo do que isso, não. Ok? Só um instante, meu povo. Pronto, meu povo. Então, entenderam, né? Que pode ser que tenha diferença em uma das casas, mas se vocês estiverem fazendo uma prova, eles não vão perguntar 3,87, 3,88, 3,89 tão próximo, não. Certo? Então, fiquem tranquilos. É só pela questão do arredondamento mesmo. Bora lá. Raiz quadrada de 35. Vou fazer só essa. Se der tempo, a gente volta para cá, para de 26. Raiz quadrada de 35. Vai ser o quê? Ó? 35. Para quem cochilou, eu estou usando essa fórmula aqui, certo? Estou usando essa fórmula. Então, 35 mais... Qual é o número que tem raiz quadrada que é mais próximo de 35? 36. 36 sobre 2 raiz de 36. Isso aqui vai ser aproximadamente 71, é isso? É. Sobre raiz quadrada de 36. 6. 6 vezes 2. 12. Então vai ser 71 dividido por 12. Isso vai dar aproximadamente, fazendo essa divisão aí, 5,9. 9. 5,9. Então, simples, simples, simples. Ok? Fazer o seguinte, eu vou deixar essa 26 aqui em aberto, porque eu quero mostrar uma maneira mais prática aqui da gente fazer outra maneira prática. Vou deixar logo um aberto ali, uma página, uma frame. Pronto, ó. Eu vou ensinar vocês a identificar rapidamente as raízes quadradas aproximadas dessas menores aqui, ó, certo? Que vai do 2 até o 10. Porém, não tem o 4, porque é exata, e não tem o 9, porque é exata, certo? Então, raiz quadrada de 2, de 3, de 5, de 6, de 7, 8 e 10. Eu disse para vocês, aula passada, que se vocês me perguntarem agora, professor, com a raiz quadrada aproximada de 7, sei não, cara. Não sei. De maneira nenhuma. Não sei, não sei. Como é que você vai ensinar a gente se você não sabe, professor? Cara, eu não sei, mas se tu me der 2, 3 segundinhos, eu te digo já já qual é ela. Tu não vai ficar sem resposta. E por que você não sabe, professor? Porque eu fiz questão de não memorizar isso aí. Certo? Um pedacinho do meu cérebro que ia se esforçar para memorizar isso aí, eu guardo para memorizar outra coisa. E isso aí eu monto na hora quando eu precisar. Né? Geralmente eu gosto até de pedir os alunos para montar isso aí quando estiverem fazendo uma avaliação. Evita de vocês se enganarem e acabar errando. Professor, e como é que eu vou montar isso aí, pelo amor de Deus? Dessa forma aqui, ó, presta atenção. Eu disse para vocês que eu não memorizo nenhuma delas. Aliás, não memorizo a tabela toda. Mas eu tenho que saber pelo menos a primeira. A primeira eu tenho que saber. E quanto é a raiz quadrada de 2 aproximado? Quem é que sabe? Alguém já sabe aí?
dou um tempinho para vocês calcular na calculadora. E aí, meu povo? 1,4. 1,4. Aproximadamente 1,4. E não é que pesquisaram mesmo? Não, só quem pesquisou foi o Alisson e os outros responderam igual a ele. Não, Caraca. pesquisei. Ó! Nem deu tempo pra fazer. Aí o Daniel se entregou. Caraca. Tá, Não, vê aí, ó. pesquisei. É assim Tô que se sabendo. pega. Não, beleza, tranquilo. Eu ia tentar Agora, fazer esse cálculo aí grandão aí. é assim, ó. Eu não sei agora. Vou pesquisar para me aprender, depois que eu aprendi, pronto. Aí não é legal mais ficar olhando, entendeu? Mas a princípio sim, tranquilo. Então vocês disseram que raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Beleza. Pronto, eu só preciso saber disso aí, é a única que eu sei, que é 1,4. Como é que eu vou fazer para mim montar o restante dessa tabela? Vou fazer o seguinte, ó. Vou sempre estar olhando para o próximo número. Qual é a próxima raiz que eu quero encontrar? O 3, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. De 1,4 para o próximo resultado, eu vou ter que acrescentar 3, só que na casa dos décimos. Entendeu? Então, eu vou ter que fazer o quê, ó? Estou procurando raiz de 3, vou acrescentar 3 décimos aqui. Ó, então vou fazer o quê, ó? Mais 0,3. Quanto é 1,4 mais 0,3? 1,7. 1,7. Quando eu finalizar, eu dou um tempinho para vocês conferirem, para ver se isso é verdade mesmo. Pesquisa aí, Alice, pra ver se é verdade. Agora não, só quando terminar. Ah, beleza, então. 1,7. Vocês acham que eu tô mentindo para vocês, pai? Quando foi que eu menti para vocês? Não respondam. Ó, bora prestar atenção, porque eu não tô chamando a atenção de vocês não, entendeu? É só reforçando, ó. Prestar atenção, porque senão vocês vão querer fazer a mesma coisa com tudinho, não é? Preste atenção como é. Agora, do 1,7 para o próximo, eu quero extrair a raiz quadrada de quanto? De 5. Então, eu vou somar 0,5. 1,7 mais 0,5 dá quanto? 1,12. 1,12? 2,1. 2. 2. Não, 2, Homem, a gente monta assim, ó. 1,7. 0,5. É assim que a gente monta, ó. É 2,2. 7 mais 5, 12. Vai 1. Baixa a vírgula. 1 mais 1, 2. Ei, professor. Não? Oi. Quer dizer que vai ser toda vez que é pra fazer isso aí? Nessa Calma, sequência aí, ó. calma. Calma, eu disse só preste atenção e calma. Então, 1,7 mais 0,5, 2,2. A partir daqui, eu não vou usar a mesma estratégia. Então, pessoal, eu só vou usar até aqui, certo? Aí, a próxima estratégia que eu vou fazer é o seguinte, ó, preste atenção. Identifiquem aí quantas raízes eu já encontrei. 3. Aproximadamente 3. Encontrei 3, beleza. Agora o que é que eu vou fazer aqui, ó? Nas 3 próximas, já que eu encontrei 3, eu vou trabalhar com as próximas 3. E em cada uma delas,
eu vou somar sempre 0,2 nas três. Então, se eu tenho aqui 2,2, raiz de 6 vai ser o quê? 2,4, 2,6, 2,8. Aí eu imaginei o seguinte, pessoal, esse método aqui, eu já vasculhei a internet procurando, eu não encontrei alguém que faça desse jeito. Vou até postar um vídeo depois, falando sobre isso. E aí, eu fiquei imaginando, porque inicialmente, quando eu percebi essa particularidade, né, eu fiquei assim, poxa, só dá para fazer até o 8, mas eu queria ver até o 10. E aí eu não enxerguei nada em relação ao 10. Aí eu olhei, parei, pensei. Aqui eu somei 0,3, porque eu estou encontrando do 3. Quando eu vou encontrar do 5, o último resultado eu somo com 0,5. A primeira coisa que veio na cabeça foi somar essa aqui com 0,6, né? Ó. Mas aí não dava errado. Aí eu imaginei aqui, qual é a raiz de 6? É 2,4. Eu tava calculando, entendeu? Eu encontrei tudinho. Aí, 2,4. Então, aumentou 0,2, né? Vou ver qual é a de 7. Ou é 2,6. Aumentou 0,2 também. A de 8, 2,8. Então, só aumentou 0,2. Aí, então, essas três aqui, eu posso amarrar as três e dizer, como eu já resolvi 3, as próximas 3 vai tudo com 0,2. Tranquilo. Mas quando chegou na de 10, aí não deu certo. Aí já bagunçou. Aí eu parei, pensei. Aí eu imaginei o seguinte. O 10 não é a última coisa que eu vou fazer, raiz quadrada de 10? Vai ser a última raiz que eu vou extrair. Então, qual foi o primeiro cálculo que eu fiz lá em cima? Raiz quadrada de 2. Somar com 0,3. Pronto. Então, se eu comecei somando com 0,3, eu vou terminar do mesmo jeito. Mais 0,3. 2,8 mais 0,3 é 3. 3,1. Pronto. Então, aí você já tem a tabela aí do 2 até o 10 das raízes quadradas aproximadas, sem precisar fazer aqueles cálculos, nem pela fórmula e nem pelaquela outra maneira, pelas raízes quadradas próximas, raiz quadrada exata próxima. O que vocês acharam disso aí? Assim, né? Parece fácil. Interessante. Parece não, é fácil. A questão é vocês se ligarem na sequência aqui e saber a primeira raiz quadrada aproximada. Depois disso, cara, olha aí como é simples, ó. Raiz de 2 eu tenho que saber que é 1,4. Raiz quadrada de 3, aí eu vou sempre para os décimos. Eu vou somar 3 décimos com o último, aí deu 1,7. A de 5, vou somar 5 décimos ao anterior, 2,2. Aí quando eu chegar no 6, se eu for fazer isso, não vai dar certo. Já resolvi 3, ó. Resolvi 3. As 3 próximas, eu acrescento 0,2 em cada. Então, se eu tenho aqui 2,2, aí vai 2,4, 2,6, 2,8. A raiz quadrada de 10, como é para finalizar, eu vou somar com o mesmo que eu comecei, que foi 0,3. Então, 2,8 mais 0,3, 3,1. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para apresentar para vocês o terceiro modo de como a gente faz para extrair raiz quadrada aproximada. Como eu já fiz a raiz quadrada de 50 das duas formas, eu vou fazer a raiz quadrada de 50 aqui também. Só que eu acho que
Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu pensar. Eu vou encontrar, por esse método aqui, eu vou encontrar da maneira que eu queria a resposta de vocês. E não com duas casas decimais. Vamos ver aqui. 7,0? É. Mais especificamente 7. Mas aí, se quiser colocar 7,0 é a mesma coisa. Certo? Como é que eu vou fazer, professor? Se você colocou raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, de 5, de 6, não tem a de 50. E aí, como é que a gente faz? Aqui, a gente vai ter que utilizar isso aqui, ó. Método da decomposição. Como é que vai ser esse método da decomposição? Vai ser o seguinte, ó. Raiz quadrada de 50. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que decompor o 50. Como é que eu vou fazer para decompor? Tem gente que faz assim, estrutura de várias maneiras. Tem gente que só faz isso aqui, ó. Ou tem gente que traz para cá. 50 é a mesma coisa, certo? E aí eu vou ter que decompor ele em fatores primos, certo? Vou decompor. De que maneira? Igual o método parece com aquele método do MMC, só que no MMC são 2 ou mais números, aqui é só um, certo? Bora lá, decompondo. Então, vou procurar números primos para dividir os 50. Começando sempre pelo 2, né? Se não der, a gente vai acrescentando. Vai para o 3, vai para o 5 e assim por diante. 50 dividido por 2 vai 25. dar 25. 25 ainda dá por 2? Não dá, né? Porque 25 é ímpar. Por 3? Não dá. Não dá por 3. Por 5. Opa, por 5 dá. 25 dividido por 5. 5. 5. 5 só dá se for por 5. Vai dar 1. E aí eu encontrei aqui. 2, 5 e 5. Diferente de fazer igual o MMC, porque se eu fizer igual o MMC, eu vou fazer, ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Não fiz nada. Voltei para 50. Então, não vou fazer dessa maneira. De que maneira é que eu vou fazer? Ó? Se eu fiz uma decomposição de um número que eu quero extrair a raiz quadrada, eu não eliminei a raiz quadrada continua. Certo? A raiz quadrada vai continuar. Então, raiz quadrada. E eu vou colocar aqui dentro o número que eu decompus, só que agora decomposto. Feita a decomposição. E qual é a decomposição? É essa daqui, ó. Como é uma raiz quadrada, e eu tenho o índice 2 aqui, ó. Então, cada vez que aqui aparecer 2 números repetidos, eu vou agrupar de 2 em 2. Vai ser minha base com expoente 2. Como assim, professor? Vou fazer outro exemplo bem aqui, ó. Digamos que eu decompus um número X, aí apareceu, ó, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 7. Aí eu vou fazer o quê? Ó, não é base 2? No caso aqui é raiz quadrada. Não é índice 2? Então eu vou separar de 2 em 2. 2, 2, 2. O 7 que não tem ninguém vai ficar só. Isso aqui é igual a quê? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. E aqui fica 7. Essa é a maneira, certo? Fazendo isso aqui, vou só apagar. Fazendo aqui, vai ficar o quê, ó? Eu tenho esses 2 5 aqui que se repetem. Então, vai ficar 2 vezes
5 ao quadrado, né? Ó, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Vamos só verificar aqui, ó. 5 ao quadrado é quanto? 25. 25 vezes 2, 50. Então tá decomposto aqui. Só que é o seguinte, ó. Tem mais um porém. Eu tenho uma potência dentro de um radical. Eu posso estar tirando essa potência daqui de dentro. Fazendo isso aqui, ó. Porque isso aqui é a mesma coisa de 2, aliás, raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? 25. 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. 5. 5. Então fica 5. Isso aqui é a mesma coisa de 5 vezes raiz de 2. Ou seja, quando eu cancelar isso aqui, o 5 vai sair de dentro do radical. O 2, que não tem expoente, eu não posso cancelar, ele vai continuar aqui dentro. 5 raiz de 2. Ó, então a raiz quadrada de 50 é a mesma coisa de 5 raiz quadrada de 2. Então, aproximadamente. O que eu vou fazer agora? 5 vezes raiz quadrada de 2 é quanto? 1,4. Não é isso? Ó, que a gente já calculou aqui, ó. 1,4. Sim. Quanto é 5 vezes 1,4? 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Uma casa decimal. Uma casa decimal. Então, aproximadamente 7. Caramba. Eu gosto mais desse método aqui. É o que eu mais utilizo. Se eu estiver trabalhando com raiz aproximada, esse é o método que eu mais utilizo. Até porque, se por exemplo eu colocar aqui, ó, raiz quadrada de 1.235. Se você for fazer isso aqui por esse método, você vai longe. Se fizer por esse método aqui, e ó, vai demorar um pouquinho. Porque para mim encontrar as duas raízes próximas, eu vou ter que calcular. Né? E aí, se eu apenas decompor a raiz quadrada, decompor em fatores primos, eu vou chegar num resultado em que maioria das vezes vai dar alguma coisa raiz quadrada de um desses aqui. Né? Pode ser que dê aqui a raiz quadrada de 11, por exemplo. Aí, nesse caso, você ia ter que calcular a raiz de 11 também. É aquele negócio. Cada método tem a sua facilidade e tem a sua dificuldade. Tem o seu pró e tem o seu contra. Qual é o contra desse método? É que se por acaso você encontrar, por exemplo, 2 raiz quadrada de 17. Ó, eu não mostrei para vocês a raiz de 17 aqui, porque eu só encontrei lógica até o 10. A partir daqui eu tenho que calcular. Aí eu não tenho a raiz quadrada de 17, eu vou ter que calcular a raiz de 17 para me multiplicar por 2 o resultado, certo? Mas para gente, para o que a gente vai usar, trabalhar, a gente vai usar mais números que depois de decompor vai dar um desses aqui, ó. Né? Para ficar mais simples para vocês. Deixa eu só ver se eu faço mais um exemplo. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu fazer raiz de 15, porque pode parecer estranho para vocês. Raiz de 15. Ver se eu consigo usar menos espaço aqui. Raiz quadrada de 15. 15 não dá por 2, mas dá por 3, né? 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 só dá só por 5, vai dar 1. Então eu encontrei o quê, ó? Raiz de 3 vezes 5. Aí aqui eu posso fazer de várias maneiras, certo? Mas acho que uma maneira mais prática é fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 5 é a mesma coisa de raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. É a mesma coisa. Aliás, até aqui é igual. Agora aqui é que é aproximadamente. Quanto é raiz quadrada de 3? 1,4 mais 3 décimos, 1,7. 1,7. 1,7. Raiz quadrada de 5, 2,2. 2,2. 1,7 vezes 2,2. 3,74. Ou simplesmente 3,7. Cadê a raiz de 15? Ó, viu como deu a diferença? Pela fórmula? 3,8 aqui, ó. E lá deu 3,7. Mas como é aproximadamente, é considerável. 3,7. Por que que deu essa diferença nesse caso? Porque aqui já é aproximado e aqui também é aproximado, não é exato. Então, sempre que eu multiplico números aproximados, vai dar uma diferença no resultado. Ok? Então, aproximadamente 3,74. Aí, pessoal, cabe a vocês utilizar o método que achar mais prático. Ok? Eu coloquei aqui, pessoal, algumas observações, aliás, operações, para me fazer algumas observações. Porque pode ser que dentro dos problemas venha alguma coisa do tipo. Operação com radical. Exemplo. Se eu tenho 2 mais raiz quadrada de 3, é isso que eu queria colocar? Deixa eu... Não. Vou botar aqui, raiz de 2, pronto. Quem é que sabe quanto é isso aqui? Não é não, viu? Não é isso. Não é isso aí, não? É não. Diga outra coisa que não é isso que você pensou, não. Quer ver que não é? Diga o que foi que você pensou. Raiz quadrada de 5. Foi isso? Foi ou não foi? Vala, cadê o Eu tava povo? pensando em resolver aí, colocar 1,4, aí Não, mais não, eu não quero saber, Gabriela, por enquanto, a resolução, só a operação, entendeu? a operação. Eu não quero saber o resultado da raiz de 2 nem da raiz de 3. Eu quero saber essa operação aí, como é que resolve. Só. Oi, É 3,1, não? eu não quero resultado. Eu vi aí na internet, eu acho que é um vídeo antigo, eu acho que tá errado, 1,4 né? mais. Que ele faz essa radiação dentro da radiação. Não. Não, tá errado. Ó, vou dizer para vocês. Quando eu tenho um caso de raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, eu não posso fazer... Me entendam, eu não quero que você faça 1,4 mais 1,7, não é isso, certo? Isso aqui é os resultados, eu não quero resultado. Eu quero operações com radicais.
Entenderam? Então, eu não posso somar isso aqui. Isso daqui é raiz de 2 mais raiz de 3, simplesmente. Simplesmente isso. Agora, se eu colocar raiz de 2 vezes raiz de 3, isso daqui é sim raiz quadrada de 6. Certo? Raiz de 6. Então, tanto faz eu fazer raiz quadrada de 2 e multiplicar, agora olhando para os resultados, multiplicar a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3, o resultado é o mesmo da raiz quadrada de 6. Certo? É o mesmo. Ok? Alright? Faz sentido. Uhum. Pronto. Às vezes pode aparecer o seguinte, ó. 2 raiz de 3. Eu já disse para vocês que aqui é uma multiplicação, né? Mas, deixa eu botar bem aqui, ó. 2 raiz de 3 mais raiz quadrada de 2. Qual seria o resultado aqui? O resultado não. Qual seria? É, o resultado da operação. E não a resposta em números. Operação com radicais, ó. Não esqueça. Como é que ficaria aí? Raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2, né? Não. O resultado da raiz quadrada de 3 a gente multiplicaria por 2 e somaria Não. pelo resultado. Não, eu não quero resultado. Eu quero operação com radicais. Pessoal, eu só quero que vocês entendam o seguinte, ó. Preste atenção. Eu vou Raiz ver. quadrada de 12? Ah, Não, não. não. Eu vou tentar amarrar na ideia de álgebra. Preste atenção aqui numa coisa, ó. Se eu digo para vocês que eu tenho um número x e eu tenho um número y, esses dois números são iguais? Não. 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 Então, se eu não conheço o x e eu não conheço o y, eu não posso somar x mais y. Se eu for somar x mais y, eu disser, pessoal, isso aqui dá o quê? X mais y, não é? Sim. Se eu, por acaso, fizer x mais x, aí sim eu posso resolver. Por quê? Porque eu tenho dois números iguais. X mais x, 2x. 2x. X mais y continua sendo x mais y. Então vamos esquecer aqui por enquanto esse 2, ó. Vamos considerar que o raiz de 3 seja x. Raiz de 2 é a mesma coisa de 3? Não é, então ele é o y. Então, se eu estou somando um x mais y, eu não posso somar. Então, vai continuar sendo a mesma coisa. Continua sendo o mesmo. Agora, se eu tenho, por exemplo, 3 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5, aqui é como se fosse, ó, 3x mais raiz quadrada de 5 é a mesma coisa. Se eu chamei de x, então é x. X, é. Então, 3x mais x, 4x. Ou seja, aqui é como se tivesse um 1, ó. 3 mais 1, 4. E eu chamei quem de x? Raiz de 5. Raiz de 5. Então, eu só posso somar se eles forem radicais iguais. Para multiplicar, você pode multiplicar diferentes. Agora, somar, não. Somar só pode se for igual. Certo? Beleza? Tá só umas curiosidadinhas para vocês. E aí eu quero que vocês façam o seguinte. Utilizem o método que vocês bem entenderem, um dos três, e resolvam essas 4 questõezinhas.
Vou estar aqui. Vou estar aqui para qualquer dúvida. Vou só desligar o microfone para vocês se concentrarem. Então, bora lá, né? Para dar tempo para a gente fazer aqui. Essa primeira aqui, eu vou fazer pelo último método. Dá para decompor 90 aqui, ó. Por 2 vai dar 45. Aí por 3 vai dar 15. Por 3 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. 6, 9, 45, 90. Isso. Separando de 2 em 2. O 2 não tem ninguém. O 3 aqui, 3 ao quadrado. E o 5 não tem ninguém, né? Então vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. O 3 vai sair. Então vai ficar 3 raiz quadrada. 2 vezes 5, 10. Então, 3 vezes raiz quadrada de 10, 3,1, não é isso? É. Então, aqui vai dar 9,3, aproximadamente. Vou só ver aqui uma coisa. A minha tinha dado 9,5. Ó, já deu uma diferença grande, né? Professor. Tu fez com 100, foi? Só um instante. Eu tava fazendo pela segunda coisa que você falou. Mano, essa segunda, a primeira que você mostrou nessa aula. Sim, Sim, eu tava fazendo por ela. Aí certo. no resultado de tudo, aí eu tive que dividir o 171 por 18. Aí deu isso aí. Certo. Deixa eu fazer de outra forma aqui para ver se vai dar diferente o resultado. Porque eu poderia fazer assim também, ó. 3 Professor, vezes, só um instante, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5, né? Então ficaria 3 vezes 1,4 vezes 2,1, não é isso? 2,2. E aí, fazendo essa multiplicação aí, 3 vezes 1,4 vezes 2,2. Ó, fazendo desse jeito aqui, já vai dar 9,2. Fazendo assim. Caramba. eita. Então, pessoal, como é aproximado, então esses resultados são todos válidos, É porque não é exato. porque não é exata. Agora, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu fazer 9,2 vezes 9,2. Dá 84,64. 9,3 vai dar 86. Ó, já chegou mais próximo, né? Vamos fazer o 9,5 que vocês acharam? Já passa. Dá 90,25. Então, no caso, o 9,5 já não é aceitável. Certo? Eu acho, Aham. deixa eu ver, 9,4. O mais, 88. o mais aceitável é o 9,4. Porém, como são aproximados, o 9,3 também seria a resposta, 9,2, mas o 9,5 já não seria aceito porque passa. Né? Então, uma maneira de vocês verificarem se está correto seria até depois de encontrar o resultado fazer. Tipo, tá aqui, né? 9,3, aí eu vou multiplicar 9,3 vezes 9,3 para ver se eu encontro o resultado próximo a 90. Ou se ele não vai passar. Ok? Beleza? Eu não sei nem porquê, mas eu coloquei raiz quadrada de 50. Já fiz, né? Explicou 2 vezes ainda. Pois expliquei 2 vezes, de 2 maneiras diferentes. Só fiz 7,0.
E aí, eu tenho aqui ainda raiz de 85, raiz de 35. E aí eu tenho mais uma, duas, três questões de gráfico que vocês vão ter acesso quando eu mandar a atividade, quando eu mandar o material, esse material aqui mais tarde. Aí vocês resolvem essas três questões e respondem também a atividade que eu vou mandar para vocês.